Começar a live aqui. Olá, 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 olá. Olá, pessoal. Primeira vez que eu estou atrasado, hein, para começar a live, mas acho que tem perdão por causa da eleição americana. Ixi, não estou escutando ninguém aqui, hein? Bruno e Daniel, não estou escutando vocês, não. Oi, tá me ouvindo? Daniel? Daniel, tô te ouvindo. Acho que, Bruno, eu estou te ouvindo bem longe e Daniel, não estou te ouvindo nada. Não tá me ouvindo? Mas a gente espera também, não tem problema. Configurem aí, hoje é eleição, tem muita coisa para falar. B3 disparada, estou olhando aqui, Tecnisa, mais quase 8%. Bruno, tá me ouvindo? Eu tô, mas estou te ouvindo longe. Fala de novo, Daniel. Tá me ouvindo agora? Ah, tô te ouvindo perfeito. Tô te ouvindo perfeito. Beleza. E a B3, hein, Daniel? Hoje aqui, ó. Hoje quem não ganhou dinheiro aqui tem que... Pelo menos com os papeizinhos. Deu uma perna de alta bacana. No início do dia, deu uma baita de uma tendência de alta. Infelizmente, já começou desde o primeiro candle, então é uma perna de alta até difícil de achar entrada. Fez uma correção grande, uma correção bem grande, que também tornou-se um pouco difícil de fazer entrada, e depois subiu um pouquinho mais. Consolidou no final do dia, isso o índice futuro, né? O dólar deu uma entrada depois do almoço. Eu fiquei a manhã inteira com o pessoal na sala e não deu, bem dizer, entrada nenhuma, cara. Foi dar entrada só depois que a gente fechou a sala. A gente fechou a sala meio-dia e os trades começaram a aparecer. Mas tá bom. É mesmo? Não. Não tem, cara. Eu tô vendo aqui porque eu tenho alguns papéis comprados aqui, ó, cara. Login Logística, 8,46 hoje. Coisas que, tipo, Magazine Luiza, 26,20, ó, 4,84% de alta. Negócio que é difícil de a gente ver e é engraçado porque se eu mostrar para vocês, depois eu vou ver se eu tiro uma tela aqui para vocês de como é que a gente está trabalhando. Tem um rapaz novo que começou comigo, o João, e ele está com um laptop aqui que está um streaming do jogo de São Paulo e Lanús, aqui, de São Paulino. Uma outra tela que eu estou falando com vocês que é do laptop. Uma outra tela que está as ações da B3 e uma outra tela que está o CNN ao vivo das eleições com apuração. Então, a gente está rindo aqui que a gente teve um dia extremamente cansativo e vai entrar à noite, à madrugada aí trabalhando, provavelmente. É um prazer falar com vocês aí, pessoal. Vamos ver quem está falando aqui. Quem você acha que ganha as eleições dos Estados Unidos? Eu acho que ganha Biden, Milton. Acho que ganha Biden. Quem mais? Milton, Luciano, boa noite. Jefferson, boa noite. Lanús está ganhando do São Paulo por 1-0. Quem não for São Paulino aqui vai ter que fingir que é essa noite, porque nós perdeu o primeiro jogo. Perdeu o primeiro e vamos perder o segundo jogo, impressionantemente. Mas vamos lá, gente. Acho que tem muita coisa para falar. Eu ainda vou seguir mandando uns links de live aqui para uns clientes que estão entrando esse mês. A gente teve, só comentando aqui, nós fechamos os números de outubro, Daniel e Bruno, e clientes também. Nós tivemos em outubro o maior número de clientes novos brasileiros, portugueses, Moçambique e Angola, da história da TIC-MIL para essa região. Tivemos o recorde de leads registrados, de clientes ativados e de depósitos realizados. Então, eu acho que isso é só o começo, obviamente. É engraçado porque a gente sabe que o dólar está alto, para quem vai começar agora, né, comprar dólar a 5,70, 5,80, às vezes 6 encontram para comprar. A gente sabe que está alto e é impressionante como a gente teve esse recorde. E acho que isso é um resultado de muitas coisas, do trabalho de vocês, da contratação do João, que está aqui até essa hora aqui do meu lado, porque realmente estava muito sobrecarregado. Também muita volatilidade no mercado, a empresa crescendo muito. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. É impressionante como eu tenho clientes aqui no WhatsApp, tem quase 3.000 clientes aqui no WhatsApp,
e como todos pedem e elogiam o trabalho de vocês. Então, a gente tem uma pauta boa aí para novembro, com certeza vamos desenhar uma coisa para dezembro. E, pessoal, vai ter uma coisa legal para dezembro, nós vamos fazer um sorteio, não está ainda todos os termos e condições, mas um sorteio de 2 monitores 24 polegadas Full HD, para vocês montarem aí a Trading Station de vocês. Eu vou mandar mais uns presentes da corretora para o ganhador também. Então, vem coisa boa aí para a gente ter mais movimento ainda dos clientes brasileiros. Beleza, pessoal? Eu vou tentar estar por aqui a maior parte do tempo. A gente está num dia típico de eleições, então queria dizer que eu não vou conseguir falar talvez o tempo todo com vocês, mas estou no escritório, tá? Daniel, Bruno, a bola está com vocês. Bem-vindos e boa sorte aí para a gente, tá? Valeu. Obrigado, Bruno. Obrigado. Suas palavras foram ótimas aí. Eu estou lisonjeado e realmente muito feliz de ter conseguido, né, trazer aqui o meu conhecimento, e o meu conhecimento está ajudando aí a gente ter batido esse recorde, né, a gente ter chegado nesse número bacana aí junto com a TIC1000. Para mim é uma honra, né, uma satisfação imensa fazer parte disso. Muito obrigado, né? Obrigado pela oportunidade também, né? De eu estar aqui podendo ensinar, né, tudo que eu sei aí, pelo menos de uma forma bem simples, e aqui são aulas bem rápidas, né? A gente tem aí 1 horinha por dia, mais ou menos, né, das nossas aulas. Então, são bem rápidas, mas eu tento ser o mais claro possível, o mais didático possível, para que todo mundo aprenda, para que todo mundo se dê bem no mercado, né? Isso é o que a gente procura. A gente quer que todo mundo ganhe, né? Então, vamos lá. O Bruno, ele tá hoje só no chat por enquanto, tá? Daqui a pouquinho ele deve aparecer aí também em câmera, que ele tá só chegando, acho que ele tá chegando, ele tá um pouquinho atrasado, mas no chat ele já tá aí tomando conta aí pra gente. E no mais, eu aqui que vou tocar a aula aí como sempre. A gente tem a nossa segunda aula hoje de revisão do que foi visto na segunda parte, né, de outubro. A gente viu stop take profit, né, a gente viu o alvo, a gente viu um pouquinho sobre trailing stop, a gente viu gestão, gerenciamento, né, gestão de capital, gerenciamento de risco, a gente viu Fibonacci, a gente viu médias móveis, tá? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu ajeitar, para não ficar uma aula muito estranha, porque eu vou falar de alvo, para a gente não ficar falando sobre alvo, por exemplo, alvos de projeção de figura, alguma coisa assim, para logo depois eu já falar de Fibonacci, porque a nossa primeira aula de alvo, a gente ainda não tinha estudado Fibonacci, então eu passei os alvos de projeções de figura e tudo mais. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar um pouquinho isso então, tá? Eu vou falar hoje sobre stop, tá bom? Vou falar hoje sobre stop, depois eu vou falar sobre stop, trailing stop, depois eu vou falar de alvo junto de Fibonacci, tá bom? Junto com a aula de Fibonacci. E para a gente já pegar stop, Fibonacci, média móvel, tudo numa paulada só, tudo numa coisa só, vamos fazer o seguinte, eu vou dar aula de gestão primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco primeiro, tá? Vou falar depois sobre médias móveis, stop, e por último a gente fecha com Fibonacci e alvos, tá? Acho que vai ficar bem bacana se a gente dividir dessa maneira assim, para não ficar, temas que se ligam, né? Porque senão eu falo, por exemplo, de stop primeiro, aí vou falar de gerenciamento, para depois eu voltar lá em Fibonacci e para depois eu falar de média. Média, eu precisava da média já na aula de Fibonacci, então organizando tudo, a gente vai ter então gestão, médias, stop, trailing stop e Fibonacci, que a gente fecha em Fibonacci com alvos, tá? Com alvos aí. Então tá bom. Então vamos começar. Vamos falar então sobre gerenciamento de risco. Vou abrir aqui, como sempre aqui. Eu vou dar uma aulinha aí de uns 20 minutinhos, tá? Uns 20 minutinhos aí de... Espera aí, deixa eu só achar um negócio aqui.
Achei. Só para mim ficar de olho na hora aqui, para mim não me perder. Ah, maravilha. Ficou ótimo aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho, tá, pessoal? Aê, gol do São Paulo, enquanto o Daniel estava configurando aí. O São Paulo tá fazendo gol, pelo amor. É gol do São Paulo, moçada, é gol. Daniel Alves, nós estamos no streaming aqui, parecia um pouco de atraso. É gol. Beleza, beleza. Então vamos lá, agora vai dar para me fazer aqui. Vocês já estão vendo aí minha tela do Paint, né? Eu estava só organizando aqui a hora aqui para mim não me perder, para mim não ficar com uma aula muito grande e depois perder tempo com uma outra aula. Eu vou dar aqui uns 15, 20 minutinhos de aula aí de gestão, tá bom? Bem resumido. Daniel, mesmo que for que atrasar, não tem problema, viu? Eu tô mandando, tem gente conectando ainda. É igual segunda-feira. Segunda-feira a gente tinha 1h30 para dar aula, foi mais de 2 horas e foi mais de 2 horas? Foi. Eu tive que desconectar. Não, mas não faz isso que eu vou ter que te pagar hora extra, Daniel. Aí você vai ter que tirar do bolso aqui. Não, deu mais de 2 horas e foi ótimo, cara. Foi uma baita aula. Hoje eu também, vou te falar a verdade, eu não espero menos do que isso. Acredito, viu, que vai embora hoje também. Então vamos lá. Né, vamos começar aqui. Vamos falar sobre gestão de risco, tá? Eu não vou falar todo o contexto completo, até pelo tempo que a gente tem separado para cada aula, porque é só uma revisão, então vou pegar o quê? Só os pontos mais importantes do que a gente viu naquela que foi uma aula muito bacana também de gerenciamento. Uma aula que a gente nem viu gráfico no dia em questão dessa aula de gerenciamento, foi uma baita aula também, para ajudar todo mundo aí numa forma de poder se proteger, numa forma de poder gerenciar o capital de todo mundo, tá bom? Eu vou usar mais ou menos os mesmos números, tá? Números bem fáceis de compreender, tá? Mas cada um vai fazer o quê? Cada um vai pegar o que eu falar aqui, vai encaixar com o capital de cada um. Cada um tem um capital diferente para poder operar, né? Então, cada um vai encaixar com o capital e ver se está certo, né? Eu, no caso aqui, não é uma obrigação, tá, gente? Isso aqui não é uma coisa que todo mundo tem que fazer. É só o jeito que eu opero, é só o jeito que eu administro o meu capital e vou passar isso para vocês também, para que vocês possam, talvez, administrar da mesma forma ou mais parecido possível, tá? A gente aqui só faz aula para quem opera junto comigo, quem está na minha sala, opera junto comigo ao vivo, vê que eu sou um dos traders mais conservadores que vocês vão conhecer na vida. Sou um dos traders mais conservadores. Eu não sou daqueles traders que ficam pegando 300 oportunidades no dia, qualquer tipo de oportunidade, bateu em média eu estou comprando, bateu em média eu estou vendendo, qualquer coisa do tipo assim, e venda pregoada em resistência e compra pregoada em suporte, não faço isso não, tá? Eu procuro sempre as melhores oportunidades em que a gente não tome calor, tá? Em que o mercado pegue a nossa entrada e vai embora, a gente só faz gestão de stop e pronto, mais nada. Esse é o tipo de operação que eu busco, tá? O tipo de operação que eu tento passar para todo mundo também. Então, quem está comigo vê que eu faço dessa forma, zelando demais pela proteção de capital. Ah, Daniel, você ficou o dia inteiro na frente da tela, você não fez nada. Ótimo. Meu capital está lá protegido do mesmo jeito, tranquilinho. Isso é que importa para mim, tá? É proteção de capital. Então, vamos começar. Sem muita falação, já falei demais. Vamos começar aqui, então. Gerenciamento de risco. A gente vai usar um capital aqui, eu vou estipular um capital aqui que a gente vai usar de 1.000, tá? Vamos colocar aí, por exemplo, $1.000, por exemplo, tá? É só, lembra, tá, pessoal? Isso aqui é só para fins didáticos. O 1.000 aqui é um número qualquer, do qual eu vou usar, porque 1.000 é bem fácil da gente poder, a gente não precisa ficar fazendo conta direito. A gente, de cabeça, a gente já sabe tudo, já conta porcentagens. Então, vocês adaptem o que eu vou falar aqui é o capital de vocês
Se vocês quiserem usar do jeito que eu uso, ótimo. Se não quiserem usar do jeito que eu uso, pelo menos aproximem um pouco disso, porque é uma forma muito conservadora que eu uso, no qual, para você quebrar, né, eu vejo muita gente reclamando, Daniel, quebrei banca, né? Até muita gente fala quebrei banca. Não existe banca, gente, capital. Banca não existe. Se você está vendo alguém falar de banca, é porque ele está vendo trading como jogo. Então não existe isso, tá bom? O negócio é um trabalho sério, trading é um trabalho sério, tá? Então administrem o seu capital. Não é essa de banca, não. Administrem o capital, tá bom? Então, do jeito que eu passo aqui, quebrar um capital desse, quebrar uma conta do jeito que eu passo é muito difícil. É muito difícil, mas tem que respeitar, tá bom? Tem que respeitar todo o gerenciamento que vocês vão fazer, tudo que eu vou passar para vocês, tem que respeitar muito, tem que ter disciplina. E como que funciona? Eu tenho... Peraí, coloquei errado, é limite primeiro. Eu tenho um limite de perda diário. Pessoal, isso aqui é para day trade, tá? Então, eu tenho um limite de perda diário. Eu tenho uma meta de ganho diário também. Ih, escrevi tudo errado aqui. Aí. Meta de ganho diário. Tenho um limite de perda mensal, também conhecido como drawdown, tá? Drawdown completo da conta, tá? É o que eu aceito perder na conta inteira, tá? Não se limita a uma só operação, é o drawdown da conta inteira. E tenho também a minha meta de ganho mensal. Beleza. Então vamos um por um aqui para eu explicar para vocês como que eu faço, para vocês entenderem o que eu faço aqui para vocês poderem fazer também, tá? Então vamos lá. Qual que é o meu limite de perda diário? Eu uso, é até uma regrinha, muitos livros falam, né? Eu uso hoje um limite de perda de 2% do meu capital, num dia, tá? Pode ser em uma operação, pode ser em várias operações. O importante é que não passe em um dia de operação, que não passe de 2% de perda. O que vai dar, então, $20. 2% do meu capital daria $20 aí que eu aceitaria perder num dia de operações, tá? Poderia fazer várias operações aí, mas não, caso eu tomasse loss, né, não excedendo $20, tudo bem. E isso, pessoal, já contando com taxa, tá? Tem que colocar tudo na ponta tudo na risca, porque se você contar só com o resultado da operação em si, quando você vai ver na corretora mesmo, descontou taxa, descontou um monte de coisa aí, acaba que você está perdendo 25, 30 aí, às vezes nem entende, né? Então tem que ficar de olho também nessa questão de taxa, tá bom? Porque taxa existe, spread, tudo aí, tá bom? Então, beleza. O que eu aceito perder é 2%. Hoje eu aceito 2%, mas eu estou trabalhando aqui para passar para 1,5%, para passar para 1%. Por quê? Porque é para proteger capital. É proteger capital. Infelizmente, para a gente poder fazer esse tipo de conta, assim, esse tipo de gerenciamento, precisa de um capital um pouquinho mais elevado, né? Senão também não tem como você fazer, se for colocar muito pouco como limite de perda, não tem como você entrar em nenhuma operação, porque nenhum stop vai ser do tamanho disso, né? Vão ser stops grandes, um stop de Marubozu, por exemplo, não vai te deixar entrar numa operação. Então, busque sempre aumentar mais o capital para poder colocar limites de perdas menores, tá bom? Limites de perdas menores, tá? É igual o exemplo que eu usei no dia da aula, o dia que eu dei aula de gerenciamento, eu usei o exemplo de um, como é que fala? Eu usei o exemplo de um avião. O exemplo de um avião. O avião é um exemplo muito bacana que a gente pode dar em questão de conta, que é a questão de conta alta e conta pequena. Quando você usa uma conta pequena, é a mesma coisa de você estar voando baixo com um avião. Você está voando muito baixo com um avião, você está voando rente aos topos das árvores, por exemplo. Qualquer coisinha, qualquer descuido, qualquer deslize que você fizer com esse avião, você não tem tempo, você não tem espaço para poder fazer qualquer tipo de manobra, você não tem espaço para reaver, pensar, para você refazer o seu plano. O mais provável é que você vai bater em uma dessas árvores e vai acabar caindo com o avião. Mesma coisa serve para uma conta. Se você tem uma conta muito pequena e arrisca muito dela, um stop que você tomar, você não tem mais espaço para você poder replanejar, né, fazer qualquer outro tipo de coisa com a sua conta, porque a sua conta vai sofrer um dano muito grande e acabou.
provavelmente o que vai acontecer é que você vai perder o resto do dinheiro também, tá? Então você não tem espaço, você não tem tempo para fazer nada caso tome um stop. Então, contas maiores com limites de perdas menores, você tem todo o espaço do mundo. Às vezes você está fazendo uma estratégia nova, por exemplo, está pegando, às vezes, o jeito mesmo que eu opero, às vezes você não operava igual eu, agora você está pegando o jeito que eu opero e tudo. Quando está começando ainda, está aprendendo, às vezes toma um stop ali, outro stop aqui. Se sua conta é grande e você aceita perder pouco, você tem todo o espaço do mundo, você tem todo o tempo do mundo para replanejar, para conversar comigo, para acertar as coisas, para ver o que errou, entendeu? Então, sempre tente colocar como limite de perda o mínimo possível, tá bom? E se as oportunidades que aparecerem no mercado pedirem stops muito grandes, prefira não entrar nesse tipo de operação, tá? É melhor perder a oportunidade do que perder o dinheiro, tá? E outra coisa também que eu queria falar, para a gente continuar nesse... Eu falei um pouquinho sobre plano, né? Lembre-se de uma coisa, pessoal. Não planejar é o mesmo que planejar falhar. Deu para entender, né? Não planejar é o mesmo que planejar falhar, tá bom? Então, gerencie o seu capital, planeje as suas operações, tá bom? Pessoal, se os cachorros estão latindo aqui de lado, se tiver ruim, vocês me falam que eu dou uma paradinha aqui enquanto estão latindo, tá? Não sei se está chegando aí para vocês. Então, vamos continuar. Eu tenho, então, o meu limite de perda de 2%. Ótimo. Chegou no meu limite, bateu o meu limite de perda, eu paro. Eu paro minhas operações, eu fecho meu gráfico. O meu gráfico, por exemplo, aqui na plataforma que eu opero, se bateu 2%, ele trava. Não adianta nem eu querer fazer outra operação, porque ele trava. Eu coloquei ele para travar, e não tem como eu destravar, ele destrava só no outro dia. Então, isso tudo ajuda com disciplina também, tá? E eu tenho uma meta de ganho diário. Vamos para a meta de ganho diário. A minha meta de ganho diário é 3%. Pô, Daniel, mas você está arriscando 2 para ganhar só 3. O que acontece? A meta de ganho diário tem que ficar muito esperto com ela, porque ela é uma meta na qual, para mim, ela funciona só como um número referência. Ela é só uma referência, tá? Não é o número do qual eu sou obrigado a fazer ele quando eu entro no mercado. Eu entrei no mercado, estou fazendo uma operação, eu não sou obrigado a fazer 3%, não. Eu vou esperar, bater uma oportunidade. Deu oportunidade, eu entrei na oportunidade, não deu 3%, fez ganho, mas não deu 3%, ótimo, não tem problema. Deu 3%, melhor ainda. Passou de 3%, ótimo, melhor ainda. Eu estava até comentando isso com um aluno hoje na sala, que ele me perguntou, ele me questionou sobre essa questão dos 3%. Se eu estiver dentro de uma operação, eu estiver olhando lá no financeiro, a operação está indo a meu favor, estiver olhando no financeiro, bateu os 3%, se eu zero essa operação. Não, não zero, de jeito nenhum. Não zero de jeito nenhum. Eu levo ela o máximo que eu puder. Eu levo ela o máximo que eu puder. O que a gente tem que parar, que a gente tem que limitar, é as nossas perdas. Agora, operações em que está dando ganho, leve o máximo que puder, faça preço médio, aumente a sua mão. Preço médio, tá, pessoal? É muito difícil de fazer também, tá? Não é simplesmente comprando mais, não. Tem muitas técnicas para fazer preço médio também de uma forma segura, de uma forma, por exemplo, mas que fique protegido e não fique exposto ao risco com mão dobrada. Mas à medida que o mercado está andando a meu favor, eu continuo o máximo que eu puder na operação. Às vezes passa de 3%, dá 4, 5, 6, 7, 8, 9 numa operação, porque eu estou piramidando, eu estou aumentando a minha mão e consigo fazer uma operação maravilhosa, em que passa de 3% fácil. Ótimo, é isso que eu procuro. Eu não fico todo dia no mercado fazendo uma operaçãozinha aqui, outra ali, 10 operaçõezinhas aqui, buscando um tiquinho de ponto para ver se chega, se junta todas as operações e dá 3%. Não. Eu busco uma operação em que dá 3, 4, 5, 6 e vai embora. Às vezes eu busco uma operação dessa numa semana inteira, tá? Então, isso é disciplina e isso é uma questão que você vai aprender com o tempo. Meu tempo de tela vai ajudar isso também, e que você tem que fazer respeitando o seu gerenciamento. Tá? Até porque fazer muita operação também, as taxas acabam por rebentar com o seu operacional. Tá? Então, eu busco o quê? Nos nossos números aqui didáticos, aqui, né, que a gente está usando só para ensino, $30, então, é o que eu busco de meta de ganho diário. Tá? Mas lembrem-se, reforçando mais uma vez, é apenas um número.
Às vezes você fez, por exemplo, R$ 28, o que dá 2,8%, está faltando ali 0,2%. Não se obrigue a fazer uma nova operação só porque parece fácil agora você terminar de bater os 3%. Chegou a 2,8%, tá ótimo, cara. Fecha o gráfico. Você, bem dizer, você bateu a sua meta. Não precisa, tá? Não precisa ficar correndo atrás de 0,2% não, tá bom? Os 3% é apenas um número, tá? Não é uma meta que te obrigue a operar, é só um número. Se entrar no mercado obrigado a operar, eu tenho que bater a minha meta, é a pior coisa que existe, tá? Só vai tomar dentro. Só vai tomar, tá bom? Só vai tomar loss aí, loss atrás de loss aí, não vai entender nada. Aí depois quebra a conta e isso é que acontece com muita gente fala que trade não dá certo. Fala que trade é jogo, trade é aposta, que não sei o que, não sei o que lá. Não sabe gerenciar o capital, não sabe, não tem controle emocional, não tem disciplina. Aí vem e fala que todo mundo é ruim, que a gente é vendedor de curso, que sei lá das quantas, que não sei o que, não sei o que lá. É assim que funciona, tá bom? Então, disciplina, pessoal. Disciplina. Esses aqui são os meus números, tá? São os meus números, o jeito que eu opero, tá? Eu me sinto muito confortável operando assim. Eu quero até diminuir esse limite de perda de ficar mais confortável ainda, tá? E vocês se adequem aí ao operacional de vocês. Não precisa ser exatamente os mesmos números, não precisa ser 2 e 3, mas pelo menos o mais próximo possível, até menos do que 2, tá? Fala, Brunão. Olha o Bruno aí. Agora, a gente tem também um limite de perda mensal. O que é o limite de perda mensal? O drawdown. Drawdown da conta completa. Eu aceito 8%. Aceito 8%. Como assim 8%? Se eu cheguei num determinado tempo do mês, em que eu tomei 8% no mês, o que seria então 4 dias de loss direto, por exemplo, 4 dias de loss direto são 8%, porque eu só aceito 2%. Então, 4 dias de loss direto seriam 8%. Tem alguma coisa errada. 8%, 4 dias de loss direto, tem alguma coisa errada. Eu não estou bem para operar, eu tenho que parar. É o drawdown completo da minha conta. Eu não aceito perder mais do que isso. Se eu chegar nisso aí, eu paro. Porque tomar stop, pessoal, não é normal, tá? Se você vê alguém falando, tomar stop é normal, faz parte, bosta nenhuma, tá? A gente tá aqui para ganhar dinheiro, não é para tomar stop achando que é normal não, tá bom? O stop, ele pode acontecer, porque o mercado é imprevisível, ele pode acontecer, mas não é normal, tá? Não é normal. Então, tomar 4 dias de stop direto, aí que não é normal mesmo. Aí que não é normal mesmo. Pode parar, volta a estudar. Se você, por exemplo, estiver fazendo o meu operacional, vem conversar comigo, fala, Daniel, estou tentando do seu jeito que você ensinou, mas tomei 4 dias de stop direto, eu entendi alguma coisa errada, me ajuda aí, não tenha vergonha de pedir ajuda, tá? Não tenha vergonha de perguntar, tá bom? Quem não pergunta, fica uma vida inteira sem saber. Quem pergunta, gasta uns 5 minutos e ganha mais um conhecimento, tá bom? Então, meu limite de perda mensal, meu drawdown de conta mensal, o que me limita a parar de operar um mês inteiro, é 8%, tá? Então, não precisa ser 8% de vocês, coloquem o limite que vocês achem aí, né? No caso aqui daria, então, $80, né? No caso, usando os nossos números aqui, que é 1.000, então daria 80. Por isso que eu tô falando que é muito difícil quebrar uma conta com o jeito que eu gerencio. É muito difícil quebrar uma conta com o jeito que eu gerencio. Por quê? Porque eu aceito perder no mês só 80. Para a gente chegar a perder tudo, para perder todos esses 1.000 aqui, né, todos os $1.000 aqui, seriam meses e meses e meses só de perda. Não é possível, a gente vai ficar meses e meses só perdendo, não vai ter nem ganho, né? Então, limitem a perda de vocês. Agora, o meu ganho, eu busco ganhar no mês 20%. Eu busco fazer do meu capital 20%, o que nesses números aqui daria o quê, então? Dariam $200. Daniel, mas você busca só $200? Eu vejo trader aí dobrando o capital, fazendo 100%. Beleza, não tem problema. Parabéns para esse trader que consegue fazer isso. Eu não fico me expondo ao risco de fazer várias e várias operações para tentar dobrar o meu capital em um mês só. Principalmente day trade é longo prazo, pessoal. É longo prazo, tá? Às vezes você está achando pouco, eu me sinto confortável fazendo 20% do meu capital. Às vezes você acha pouco, aumenta. Busca uma meta maior de ganho mensal, não tem problema nenhum. Isso aqui que eu estou passando, lembrando para vocês que é a minha forma de gerenciar, tá?
para quem tem pouco capital, parece muito pouco mesmo. Por exemplo, começar com 1.000, pô, vou fazer 200 só no mês, cara, é a mesma coisa de nada, não sei o quê, 200 não dá para nada. Mas à medida que você tem a consistência de todo mês conseguir fazer 200, né, $200, 20%, né, todo mês 20%, todo mês 20%, você pode aumentar o seu capital, você tem consistência, você sabe operar dessa forma, você pode aumentar os seus lotes. Imagina, então, você passa a operar aí com 25 mil. 25 mil. 20% de 25 mil são 5 mil. Pô, $5.000, por exemplo, na conta todo mês. É só 20%, mas são 5 mil. São 5 mil de 25, tá? Então, isso é um exemplo. Parece pouco, com pouco capital, né? Parece que ganha muito pouco quando o capital é pequeno, mas à medida que você ganha essa consistência, você vai conseguir aumentar esse capital, fazer 20% é ótimo, é show de bola. Experimenta deixar num CDB qualquer, num LCI, tem uma debênture, né, que tem mais rentabilidade do que esses outras renda fixas mais fáceis aí. Cara, não chega nem perto disso, jamais, mas nem perto. Você não vai conseguir uma renda fixa que te dá 20% no ano, quanto mais no mês. Então, é tentar operar sem ganância, gente. É pegar consistência, tá? É fazer operações mais certeiras, ter disciplina, tá? E seguir o plano de vocês, tá bom? Passou aqui então uns 20 minutinhos aí, a gente termina aqui a nossa aula de gerenciamento. A gente termina a nossa aula de gerenciamento de risco aqui, tá? Eu vou passar Daniel, agora... posso dar uma contribuição rapidinha aqui? Claro, claro, à vontade. Eu falo, bom, eu converso o dia inteiro com os clientes, né? Com relação a tudo, desde a abertura de conta até se o cara vai começar agora, se vai operar, se estratégia, se não. Até com os fundos que operam com a gente, fundos que têm 5 milhões, 6 milhões, fundos brasileiros, portugueses. E tem uma coisa que o pessoal que a gente chama aqui de varejo insiste em errar, que é essa questão de que... Hoje eu estava falando com um cliente, por isso que eu lembrei agora aqui, você falando disso, eu perguntei, ele falou, cara, eu vou sacar, teve lucros e tal, ele falou, vou sacar todo o meu capital, porque agora vem final de ano. Eu falei, não, beleza, maravilha, tal. Ele falou, e outra, eu não cheguei no que eu esperava. Eu falei, e quanto você está buscando de lucro por mês? Ele falou, não, 10%. Eu falei, ok, maravilha. Ele falou, não, mas é que eu acho que isso é pouco, eu estou conseguindo e é pouco. Agora eu vou buscar uma estratégia para eu fazer 20% todo mês. E aí eu acho que tem uma coisa que é muito pessoal de cada um. Cada um vai querer usar o mercado como melhor lhe convém. Então, Deu uma travada aí no Bruno, hein? Acho que ele caiu lá, Daniel. Deu uma travada aí. Tava bacana o negócio que você tava falando. Tava legal. Bom, deixa eu aproveitar aqui e falar um negocinho, enquanto ele não volta. Pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo, como sempre, né? Informar vocês, parece que lá no calendário que a TIC1000 está enviando para vocês, estava com a data errada das aulas, tá? A de hoje parece que estava amanhã e as das semanas seguintes estariam na segunda e quinta. Só para reforçar aqui para vocês, as aulas são todas segunda e quarta, tá? Só para não ficar nenhuma divergência, eles vão acertar. Fica sempre, então, às segundas-feiras, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 19h30 também, tá? O calendário não vai mudar com relação ao conteúdo, mas com relação ao dia, vai acertar, vai ser segunda e quarta. Como foi todo o mês de outubro, será o mês de novembro e, a princípio, será em dezembro também, tá? Toda segunda e quarta. Só isso mesmo. Daqui a pouco eu vou colocar... Pode falar. Não, pode ir. Daqui a pouco eu vou colocar aqui no chat para quem quiser seguir lá o Instagram, tá? Meu e do Daniel, o canal do YouTube, eu tenho recebido uns feedbacks bacanas do curso, do canal também. Quem quiser seguir lá.
E deixa eu só aproveitar para responder aqui o Jefferson, que ele botou que tinha perdido a aula passada por causa desse erro. Eu fiquei até triste por saber. Na verdade, Jefferson, na aula passada ela estava certa, ela estava com a data certa, de segunda-feira mesmo, tá? As próximas é que estavam erradas. Então, a partir de agora, a gente vai acertar isso aí para ninguém perder nada, tá? Mas a aula foi show de bola. Ó, o Bruno voltou aí. Bruno. Minha internet caiu, acho que o Trump que mandou cortar. Foi. Mas é isso aí, gente. É assim, não vou me alongar muito assim. Cada um vai ter sua estratégia. Tem gente que vai buscar 20%. Eu vou falar para vocês, tem muitas vezes que eu busco 2, 3% ao mês em dólar. Muitas vezes, muitas. E isso, para mim, é ótimo. Para mim, funciona. Quer buscar agora? Cuidado com esse pessoal que duplica tal. Sempre executem a sua estratégia. Sempre executem a sua estratégia. Cada um vai saber o melhor. Também contribuindo com uma coisa, Daniel, hoje um rapaz que acho que sempre participa aqui das lives, ele me chamou no WhatsApp e falou assim, eu não tenho coragem de apertar o botão. E isso é uma coisa que a gente vê muito frequente. Então, assim, acho que a gente vai ter uma parte de psicologia de trading, mas eu também quero antecipar. Eu trabalho em bancos e corretores há 15 anos, e eu também falo uma coisa para vocês. O mercado financeiro não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue ter a cabeça, assim como ser médico. Assim como ser médico. Tem gente que não aguenta ver sangue. Então, esse cara não pode fazer medicina. Ele vai fazer ciências sociais. E tá tudo certo. Isso que é importante, gente. Tá tudo certo. Se você se sentiu nervoso, não consegue melhorar e tudo mais, simplesmente não opere. Às vezes não é para você nem B3, nem Forex, nem índices e tal. Então, assim, sempre adequem a realidade de vocês e estudem, aprendam muito. Outro cara me falou, Bruno, eu tenho certeza que você conhece uma sala de sinais que você pode me dar uma dica. Eu falei, cara, tem 1 milhão de salas de sinais, só que você tem certeza que é isso? Você tem certeza que ou seja, você quer seguir a dica de alguém e se esse cara ganhar ou perder o mérito, é tudo de quem você copiou o sinal. Então, assim, acho que tem muitas coisas que vocês estão ajudando a desmistificar aqui que vai fazer muita diferença para os clientes, inclusive no longo prazo, porque a gente tem clientes conectados aqui que conversam com outros e dão essas dicas. Então, parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo, porque é isso mesmo. E cada um que adeque a sua realidade, porque cada um sabe quanto tem de dinheiro. A gente não sabe. Tem cliente que eu estou falando aqui que tem $1 milhão, às vezes. Tem outros que não tem nem 100. Então, cada um vai saber adequar isso à sua realidade, tá? Não interrompo mais vocês aí. Não. Quiser acrescentar, tá ótimo. E só para fechar, então, essa parte, eu quero até falar, eu tinha esquecido de falar, eu queria falar, estava esquecendo, antes da gente entrar em médias, outra coisa que eu queria falar, pessoal, no meu Instagram, tanto eu, tanto o Bruno, a gente tem o costume de colocar muita caixinha de pergunta no Instagram, que é uma forma que a gente achou de ajudar o pessoal também, de uma forma gratuita também, com respostas bem claras, objetivas, para poder ajudar. Beleza, é uma forma que a gente faz direto, o Bruno costuma até fazer mais do que eu, todo dia tem lá no Instagram do Bruno, então, se tiver dúvida, todo dia pode ir lá. O meu é com menos frequência, mas direto eu faço também. Hoje, por exemplo, já fechou, mas tem várias respostas de algumas perguntas lá. E uma dessas vezes que eu fiz, a última vez, sem ser essa de hoje, né? A última vez que eu tinha feito, foi no final de semana, um rapaz perguntou, mandou lá para mim, ele virou para mim e falou assim, Daniel, é normal você querer se matar depois de fazer cagada no day trade? Pô, cara, olha a pergunta, é normal querer se matar? Olha o ponto que o cara chegou, trader sozinho, né, provavelmente. Olha o ponto que o cara chegou de me fazer essa pergunta se é normal. Pô, cara, desiste do trade agora. Desiste agora. Exato. Agora, vai procurar outra atividade agora. Eu falei com ele que não é normal. O normal é o quê? Você fez um erro. O normal no trade é você, não só no trade, nem sempre vale para a vida. Você cometeu um erro, o normal é você consertar esse erro, tentar aprender como fazer da maneira correta para que você nunca mais erre. Diário de trading, por exemplo, serve para isso. Diário de trade está aí para te mostrar os erros que você faz. É o melhor livro que você vai ler na sua vida, o seu próprio diário, tá? Porque ele conta a história da sua vida como operador. Beleza. Então, falei com ele,
Normal é você querer consertar o seu erro, mas ao nível que você chegou, a melhor coisa que você tem a fazer é parar. Para, esquece o mercado. Ele veio até depois conversar comigo no privado. Esquece o mercado, faça outra atividade, tá? Porque realmente acontece isso. A gente já viu casos aí de pessoas, de caras que já suicidaram. Tem casos, infelizmente, tem casos aí eu conheço um caso de um cara, não sei se é tão correto se isso aconteceu mesmo, mas eu conheço um caso de um cara que ele se matou porque a corretora errou. Foi um bug, Robin né? Hood. Foi um bug. Isso, Robin Hood. Foi Robin 700 Hood. mil? 700 mil dólares. Ele achou que ele estava negativo, 700 mil dólares, que ele fez uma operação alavancada e a corretora não soube explicar. Apareceu lá, cara. Ó, parece que caiu Caiu de novo. Caiu de novo. Apareceu, pessoal, menos 700 mil dólares na conta dele. Tá, foi um bug lá que deu, o negócio lá da Robinhood. Ele não entendeu, ele achou que ele estava devendo 700 mil. Aí fez o quê? Tirou a vida. Olha se tem base uma coisa dessa. Olha se tem base. Mas, igual o Bruno falou, o que ele começou? Ele começou fazendo uma operação alavancada. Já começou, bem dizer, errado, né? Alavancagem, pessoal, eu não aconselho a usar, tá? Eu não aconselho a usar, porque a alavancagem, ao mesmo passo que se você ganhar é muito bom, se você também perder, às vezes pode ser pior, né? Muito pior do que a sensação da perda alavancada, você pode ter certeza que ela é muito pior do que o ganho alavancado, tá bom? É igual o dólar, por exemplo. Tem muita gente que não opera dólar por causa da pancada que é o dólar aqui no Brasil. O dólar é pesado, ele é pesado. Você tomar um stop no dólar aqui no Brasil é violentíssimo, violentíssimo. O mini índice é mais tranquilo, mas no dólar é pesado, é pesado. Então tem gente que nem opera o dólar por causa disso. Às vezes, eu e os rapazes que estão na sala, a gente deixa passar várias oportunidades de dólar. Por quê? Porque pede stop estrondoso. Pede stop estrondoso no dólar. Um stop no dólar, às vezes, não sei se foi hoje. Acho que foi hoje. Teve operação que pediu mais de 20 pontos. Pessoal, para quem não conhece, né, 20 pontos no dólar é dinheiro demais. É dinheiro demais, tá? Então, a gente deixa passar. A gente deixa passar. Eu não aceito entrar numa oportunidade de dólar que peça mais de 10 pontos jamais. Jamais. Mas vamos fechar aqui então gestão, que a gente alongou demais esse assunto aqui já. E vamos falar aqui, vamos partir, eu já até coloquei aqui no gráfico aqui, que eu quero falar agora sobre médias. Quero falar sobre médias móveis, tá? Pessoal, eu não vou fazer igual eu estava fazendo nas outras aulas, tá? Que era... As outras aulas eu estava fazendo o quê? Eu ia parando, né, perguntando ao Bruno se tinha perguntas, alguma coisa. Eu não vou parar, tá? Porque é uma aula de revisão, então eu tenho que passar muita coisa ainda. A gente agarrou pra caramba em gestão, nessa aula vai ficar bem esticada, e eu ainda tenho bastante coisa para falar. Eu vou falar agora de médias, mas a gente ainda vai falar de stop loss, a gente ainda vai falar de trailing stop, a gente ainda vai falar de Fibonacci, a gente ainda vai falar de alvo. Então tem bastante coisa para hoje ainda. Eu vou tocar direto, tá? Vou tocar direto. E depois, lá no final, se tiverem perguntas aí, eu vou responder para vocês, tá? Mas por enquanto, vamos direto, vamos tocar isso aqui. Então, vou passar aqui para vocês de forma bem simples, né? Passar os pontos principais do que foi a aula de médias móveis. A aula de médias móveis, eu passei para vocês uma teoria, um conceito muito bacana, passei como que é o conceito, né, de média, principalmente as médias que eu uso, que são as médias aritméticas, são as médias também conhecidas como média simples, tá? Às vezes aparece média aritmética, às vezes aparece média simples. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? Tem gente que prefere usar as médias exponenciais, mas eu não gosto dela, vou explicar o porquê agora. Vamos lá. O que é uma média móvel? Igual no caso aqui, eu uso uma média móvel de 20 períodos, tá? Eu uso uma média móvel de 20 períodos. O que é uma média de 20 períodos? Ela usa os últimos 20 fechamentos, tá? Os últimos 20 fechamentos de cada candle, né? Pega os últimos 20 candles, pega os preços de fechamento desses últimos 20 candles, soma todos eles e depois divide por 20, tá? Então, isso é uma média. Isso é a média, é tirar a média, tá bom? É tirar a média, simplesmente isso. Aí, o que acontece? Qual que é a diferença da média aritmética para a diferença da média exponencial? A média exponencial,
ela dá mais relevância para os últimos candles. Eu não lembro de cabeça qual que é a quantidade, mas acredito eu que numa média de 20, ela vai dar mais relevância para os últimos 4 ou 5 candles, tá? Os últimos 4 ou 5 fechamentos. Então, ela acaba virando mais rápido. Como assim virando, Daniel? Um candlezinho que veio para cima aqui acaba puxando a média um pouco mais rápido do que uma média aritmética, tá? Exponencial, então ela vira para um lado ou para o outro um pouco mais rápido do que a aritmética. Então, Daniel, vai apontar uma tendência mais rápida, então. Pode apontar a tendência mais rápida, mas ao mesmo passo que também pode apontar falsas tendências, tá? Então, pode, numa consolidação, por exemplo, ela vai ficar apontando para cima e para baixo um monte de vezes, ao passo que a média exponencial, a média exponencial não, ao passo que a média, desculpa, a média móvel simples, aritmética, ela vai ficar tipo isso aqui, ó. A gente tem aqui agora, por exemplo, o euro-dólar bastante consolidado. Completamente consolidado aqui, ó. Completamente consolidado. A gente vê que a média está um pouquinho apontada para cima, mas isso aqui não é o suficiente para falar que está numa tendência de alta. A gente vê claramente que o mercado está em consolidação. Então, a média, ela é um indicador de tendência. Ela é um rastreador de tendência. Ela vai fazer o quê? Ela vai apontar para mim qual que é a tendência que está acontecendo no momento. Se está numa tendência de alta, ela vai fazer o quê? Ela vai apontar para cima, ela vai ficar apontando para cima. Se está numa tendência de baixa, ela vai ficar apontando para baixo, igual aqui, ó. Tendência de baixa, olha essa tendência de baixa. Eu estou no 4G aqui porque não está funcionando. Valeu. Bruno, eu acho que tá pegando o áudio aí. Tá pegando o meu? Veio alguém perguntar. Isso. Estava funcionando, mas beleza. É que a internet caiu, eu estou no 4G aqui. Não, beleza, vamos lá. Então, olha aqui essa tendência de baixa, por exemplo. Linda tendência de baixa, topos e fundos descendentes, a média móvel. Apontando para baixo. Aqui, a gente tinha, olha que linda tendência de alta aqui, linda tendência de alta e a média móvel. Apontando para cima, apontando para cima. A média, ela serve como uma linha de tendência dinâmica, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó. Se a gente fazer uma linha de tendência aqui, por exemplo, a gente vai ver, ó, como que a média fica bem paralela com a linha de tendência. Fica bem paralela com a linha de tendência. Então, ela é uma linha de tendência dinâmica. Dinâmica porque a gente não precisa ficar marcando ela. Ela vai marcar a tendência sozinha. Então, o que a gente faz com linha de tendência? Com linha de tendência, não. Opa, acabei excluindo, foi a média, excluí o negócio errado. Espera aí que eu vou voltar ela aqui, então. Pronto. Então, o que a gente faz com a média móvel? A gente usa ela como confirmação de tendência. Às vezes o mercado está fazendo um movimento, você não sabe, estou em dúvida, não sei se isso aqui está fazendo um topo, um fundo ascendente, eu não sei se isso aqui é uma tendência, eu não sei se isso é uma consolidação. Você pega e olha para a média. Se a média tiver lateral, é consolidação. Se a média estiver apontando para cima, pelo menos começando a apontar para cima, pode ser o início de uma tendência, ou começando a apontar para baixo, pode ser o início de uma tendência de baixa, tá bom? Então, a média, a gente usa a média justamente para entender isso. Ela é uma linha de tendência dinâmica, então a gente usa ela para entender esse tipo de coisa, tá? Ajuda na visualização de tendências, tá bom? Fora a questão de tendência, as médias ainda, tanto a de 20 quanto a média de 200, servem como suporte e resistência, tá? Suportes e resistências também conhecidos como suportes e resistências dinâmicos, porque eles vão se mexendo de acordo com o preço. E tem uma coisa muito importante aqui para vocês saberem também, quanto a essa questão de suporte e resistência de média. A média de 20, presta atenção nisso aqui, ó. A média de 20, se ela tiver lateral, ela não tem força como suporte e resistência. Se ela tiver lateral, ela não tem força como suporte e resistência. Tanto que a gente pode ver que o preço samba aqui na cara dela, aqui, ó, várias e várias vezes aqui, corta para um lado e corta para o outro, e corta para o lado, o preço caga para a média de 20 se ela tiver lateral, tá bom? Agora, se ela tiver em 45 graus, aí ela ganha uma força maior. Aí ela vai ganhar uma força no que a gente chama de operações de regressão à média, tá? O que é uma regressão à média? É o mercado fazer uma perna, por exemplo, né? Aqui a gente está usando uma perna de alta. É o mercado fazer uma perna de alta, regredir, voltar o preço até a média e depois continuar.
Por que que existe isso? Por que que existe esse tipo de operação de regressão à média? Porque a média, tirando agora do mercado de novo, usando exemplos da vida mesmo, tudo retorna à média, tá bom? Tudo retorna à média. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei com vocês na aula de média, que é sobre altura. Se tem uma família que tem, eu nem lembro os números que eu usei, mas eu vou falar um número aqui que vai dar para entender do mesmo jeito. Se tem uma família que tem a média de altura de 1,80 m, por exemplo. Se é uma média de 1,80 m, então o pessoal todo não vai ter 1,80 m. Eles vão ter 1,81 m, 1,82 m, 1,79 m, alguns podem ter 1,80 m cravado, outros 1,78 m. Então, juntando todo mundo da família, tirando a média, junta todo mundo, pega a altura de todo mundo e divide pelo número de pessoas da família, a média deu 1,80 m. Beleza. Aí, entra uma pessoa na família, essa pessoa é mais baixinha, vamos dizer assim, é mais baixinha, uma mulher baixinha, e eles têm um filho. Aí esse filho puxa a mulher e acaba nascendo uma filha, né? Nasce uma filha, geralmente mulher costuma ser mais baixinha um pouquinho. Então, nasce uma filha, por exemplo, puxa a mãe e ela nasce com 1,65. Beleza, nasceu com 1,65. Ela saiu fora da média. Mas muito provavelmente os próximos filhos, sejam do mesmo casal ou de um outro casal dentro dessa família também, vão voltar para a média. Tudo que sai da média retorna à média. Você pode ver que nessas famílias que tem uma média assim, se um ou dois sai, o resto volta depois. Tá? O resto volta depois. É uma média. Então tudo retorna à média. Do mesmo jeito, os preços não seriam diferentes no mercado. O mercado, ele faz uma perna de alta, por exemplo, e retorna à média. Faz mais uma perninha, encontra uma resistência forte aqui, ele encontrou uma resistência 2 vezes aqui e uma terceira vez para fazer o rompimento na média móvel de 200. Então, lembrando, média móvel de 20 lateral, ela não tem força como suporte e resistência. Média móvel de 200 tem, tá? Média móvel de 200. Quanto mais inclinada, mais força ela tem. Mas se ela tiver lateral, ela tem força também, tá? Média móvel de 200, ela tem força como suporte e resistência tanto inclinada quanto lateral, tá bom? Mas, então, encontrou resistência na de 200 aqui e encontrou suporte inclinado, aqui um suporte inclinado nessa média móvel de 20, subindo até que rompeu ela. Rompeu, o preço andou mais um pouquinho e fez o quê? Regrediu até a média de novo. Regrediu até a média de novo e depois foi embora. Regrediu até a média de novo e foi embora. Depois, regrediu até a média de novo. Mas aí o preço já fez uma tendência muito forte, acabou revertendo a sua tendência e voltou para buscar o quê? Voltou para buscar agora a média de 20, a média de 200 como suporte. O que era uma resistência, voltou para buscar ela agora como suporte, tá bom? Então, regressão à média é sempre isso. Aí é bom eu falar isso com vocês também para me explicar mais uma coisa. Evitem, prestem atenção, tá? Evitem fazer operações na qual o preço está longe da média. Justamente por isso. Porque ele vai tender, tá? Ele vai tender. Reparem também, gente, que eu nunca digo tudo com certeza, que com certeza vai fazer. Eu nunca falo nada com certeza. O mercado, ele é imprevisível, tá? Ele é baseado em probabilidades, ele é movido por probabilidades. Então, quando uma perna de tendência se distancia muito de uma média móvel, principalmente de 20, o preço tende a voltar a regredir até ela. Pelo menos tende a probabilidade de que essa perna já esteja esticada é grande, tá? Nesse caso aqui, mesmo se não tivesse essa média móvel aqui de 200, muito provavelmente o preço já ia voltar, também ia fazer essa regressão a de 20, porque já estava bem esticado, já estava bem longe da média de 20, tá? A gente pode ver aqui, ó, em todo o exemplo, ele regride pelo menos perto, às vezes não encosta, porque não é uma coisa clara também, não é uma coisa certa. A gente pegar uma linha de tendência, deixa eu tirar aqui só da frente, vamos marcar uma linha de tendência aqui para vocês verem também. Ué. Aí. Marcando uma linha de tendência aqui, olha só, como que a média fica paralela à linha de tendência. É uma linha de tendência dinâmica. Pegou na linha de tendência o preço, mas não pega na média, não tem problema não. Às vezes não pega, às vezes crava em cima da média, às vezes passa um pouco da média e depois volta, não tem problema não, tá? Não tem nada certo para fazer não. É mais ou menos isso aí mesmo. É na região da média, ele vai regredir a região. Pode não encostar, pode cravar e pode passar da média móvel, tá bom? Mas reparem que o preço sempre retorna à média, o preço sempre fica
trabalhando em cima da média. Distancia, retorna. Distancia, retorna. Distancia, retorna. O preço sempre regride a média, tá? Então, evitem fazer operações na qual o preço está muito longe da média já. Busquem fazer operações quando o preço está perto da média, tá? Porque aí você pega uma regressão à média e vai embora. Pega uma regressão à média e vai embora, tá bom? Isso a gente vai ver um pouquinho na aula de stop, tá? Aí eu vou mostrar pontos de entrada e a gente vai ver stop, aí eu mostro essas operações de regressão à média. Então, média móvel a gente usa dessa maneira. E para fechar ainda média móvel, agora eu vou falar só mais uma coisinha para a gente fechar a média móvel. Eu já perdi o tempo aqui, eu nem sei quanto tempo que eu já estou falando de média, mas eu quero só fechar aqui. Por que eu uso a média de 200? Talvez não tinham pessoas que estão aqui nas aulas hoje e não estavam na aula de média, né? A média móvel de 200 períodos, aqui ó, pessoal, esse aqui é o tempo gráfico de 5 minutos, tá? Esse aqui é o tempo gráfico de 5 minutos que eu estou usando aqui, tá? Os 5 minutos, beleza? Estou fazendo minhas operações nos 5 minutos aqui. Aí eu quero saber como que está o tempo gráfico maior. Quero saber qual que é a tendência que está no tempo gráfico maior. Se o tempo gráfico maior está na mesma tendência ou não, se o tempo gráfico maior está na tendência contrária à tendência que está aqui nos 5 minutos, aí eu uso a média de 20, porque a média de 20, a média de 200, ela equivale, tá? Ela equivale, não é a mesma coisa, ela equivale à média de 20 no 60 minutos, tá? Eu vou colocar nos 60 minutos aqui para você ver. Tá vendo como que o preço agora aqui, ó, tá 1,1734, tá um pouquinho longe da média de 200? Vamos lá nos 60 minutos para vocês verem também. 60 minutos, uma hora, né? Olha aqui, 1,1734, olha onde que está a média de 20. Tá? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu uso a média de 200 no 5, porque mais ou menos equivale à mesma posição da média de 20 no 60. Então, eu sei, olhando no gráfico de 5 minutos, aqui, o gráfico de 5 minutos aqui, eu sei que no tempo gráfico maior está em tendência de alta, porque o preço está operando em cima da média de 200, a média de 200 está apontada para cima. Então, a média de 20 nos 60 minutos vai estar apontada para cima também, vai estar indicando uma tendência de alta nos 60 minutos, tá bom? Então, eu uso a média de 200 para mim ter essa informação a mais no meu gráfico também, tá? E até, claro, também para usar como suporte e resistência. Às vezes a gente usa ela como alvo também. Às vezes você pega uma venda dessa aqui, uma reversão dessa aqui, não precisa nem colocar Fibonacci nem nada, já pode colocar na média de 200, que muito provavelmente vai bater nela e vai parar nela. Muito provavelmente vai parar. Às vezes corta a média de 200, caga para a média de 200 e corta ela para um lado para o outro, mas a maioria das vezes vai parar. E eu não vou ficar arriscando meu dinheiro, apostando, pagando para ver se o mercado vai cortar ela. Bateu nela é alvo, tô saindo e pronto. Se cortar, fizer um pullback nela e tudo, e o mercado foi embora, a gente entra de novo, a gente faz outra operação. Mas pelo menos o lucro garantido do alvo na média de 200 a gente faz, tá? Então, fechando aí, aula de revisãozinha aí, bem básica de médias. Agora vamos passar então para entradas, para a gente saber aonde que é stop. Aí a gente vai ter uma aula agora de stop e trailing stop, tá? Vamos ter uma aula aqui de stop e trailing stop. Eu vou... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Não, eu vou começar por aqui mesmo. É porque na última aula, um dos exemplos que eu dei de gestão de stop foi a média de 8, mas eu não consegui explicar ela muito bem aqui no MT4 aqui. Qualquer coisa, se tiver ruim para mim explicar aqui de novo, eu vou lá para o Profit, tá? O Profit está até aberto aqui comigo aqui também. Eu vou no Profit e explico a gestão de stop em média de 8 pelo Profit, tá? Se for o caso aqui. Mas por enquanto, vamos só entender posições de stop loss em operações, tá bom? Quais que são as operações que a gente vai fazer? Operações de tendência. Operações de tendência. O nome do meu curso é Seguindo a Tendência. Eu gosto de tendência, tá, pessoal? O negócio da tendência porque a tendência é sua amiga e eu gosto desse tipo de operação seguindo a tendência porque são operações menos arriscadas. Eu não pego reversões, tá? Não trabalho com reversões, trabalho apenas com tendência
e eu passo, né, eu ensino tendência porque é menos arriscado. Eu não vou vir aqui, eu sei que tem gente que está começando, que está aprendendo agora, eu não vou vir aqui ensinar uma operação arriscada para uma pessoa que está aprendendo agora. Eu vou ensinar uma operação mais tranquila, uma operação que provavelmente vai dar muito mais gain para a pessoa do que, por exemplo, o mercado está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes. Eu vou ficar vendendo todo topo aqui, todo topo, vai estar mais top até que o mercado faça um ciclo completo de onda de Elliott para depois começar a voltar. Vai estar mais top demais. Vai estar mais top demais. Ficar caçando fundo, caçando topo e fundo, ficar caçando topo para vender e fundo. É isso mesmo, topo para vender e fundo para comprar, ficar... Todo fundo é vender, todo topo é comprar? Não, nem vê. Ó, todo fundo é comprar e todo topo é vender. Falando atrapalhado, né? Então, não faça operações de reversão, tá bom? Então, vou passar para vocês aqui entradas e os pontos de stop em tendência, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa para fazer uma operação, a gente precisa que a média esteja ou apontada para cima ou apontada para baixo. É a primeira coisa que a gente precisa. Se a média está assim, ó, lateral, a gente não faz nada. A gente não faz nada, porque muito provavelmente o preço vai ficar assim, ó, sambando em cima da média e não vai fazer nada também. Se o preço não vai fazer nada, a gente também não faz nada. Igual nesse caso aqui, ó. Antes da gente pegar os exemplos aqui para trás, vamos pegar esse caso aqui, esse exemplo ao vivo aqui. Esse exemplo ao vivo aqui. O mercado estava completamente consolidado. Tinha essa área aqui. Aí, deixa eu ajeitar ela aqui. Tinha essa área aqui, forte aqui de suporte, ó, de suporte não, de resistência. O mercado veio, cortou essa área, rompeu essa área de resistência aqui. Aí depois conseguiu romper essa nova resistência aqui, que foi esse topinho aqui, que estava lá atrás, rompeu ela também, e agora está fazendo um pullbackzinho, está fazendo uma correção. Agora, a média começa a apontar com um pouco mais de força. Agora, a média começa a apontar com um pouco mais de força. Esse é um trade aqui, ó, esse é um cenário que pode abrir uma compra, por exemplo. Pode abrir uma compra. Apesar que não tem muito volume, mas é um cenário que pode abrir uma compra. Como que é aberta uma compra nesse cenário aqui agora? A gente já tem um candle de cor negativa, de cor contrária, fazendo uma correção, fazendo o início de uma correção. A gente precisa agora que o mercado feche esse aqui negativo, por exemplo, e faça um padrão para poder continuar a tendência. Qual que seria esse padrão? Seria, por exemplo, um Marubozu. O Marubozu, ele daria aqui, ó, beleza, fechou aqui como um martelinho. Fechou aqui como um martelinho. Martelinho é o quê? É um padrão de compra. É um padrão de compra. Então, a gente tem o mercado comprado, fazendo uma correção, e agora a gente tem um padrãozinho de candle aqui de compra. A gente vai entrar comprado nele, por exemplo, na máxima dele aqui, eu ainda não vejo como uma oportunidade. Ainda não vejo como uma oportunidade de entrar nele, até porque não está com tanto volume assim, e seria um pouquinho mais arriscado. Qual que seria, então, uma entrada mais clara, uma entrada mais bacana para fazer aqui? Se o mercado vir cortando aqui com tudo, entrar volume, o mercado vir fazer uma Marubozu, então pode ter uma compra rompendo a máxima desse topo aqui, para romper a cabeça desse pivôzinho aqui, ou então aguardar fechar esse Marubozu com um pouquinho mais de volume para confirmar também. Seria um segundo candle depois do martelo, então para confirmar esse martelo também, que esse martelo aqui está muito pequenininho, está quase sem sombra nenhum. Quanto mais sombra tiver no martelo, mais forte é o sinal dele, tá? Então esse aqui está bem pequenininho. Então esperar um segundo candle aqui, por exemplo, com força, um segundo candle, um Marubozu aqui, entrada na máxima do Marubozu depois que ele fechar. Show! Show de bola. E aonde seria o stop? O stop, então, seria técnico abaixo da mínima do martelo, ou um stop um pouco menor, abaixo da mínima do que seria o Marubozu, tá? Caso fizer o Marubozu, tá bom? Se é caso fizer. A gente tem que fazer o quê? Tá no mercado? Começa a imaginar o cenário. Vê isso aqui, ó, pô, isso aqui é um cenário de uma perna de alta, isso aqui está sendo um cenáriozinho aqui, então, de uma correção. Como que seria uma entrada? Começa a imaginar o que seria um movimento para uma entrada. Não fica esperando o mercado fazer tudo, te entregar tudo de bandeja, não. Imagina, fala, não, se ele fizer aqui então um Marubozu, se ele deixar um giftzinho aqui, se ele fizer um outro martelo aqui um pouco mais forte, com uma sombra maior, tudo. Então, imagine os cenários que pode acontecer. Igual na sala, por exemplo. Eu fecho a sala aqui meio-dia, mas quando dá 5 para meio-dia, mais ou menos, eu pego o pessoal e falo, pessoal, vou fazer o cenário para vocês de dólar e o cenário para vocês de índice. Aí eu falo que o cenário é esse. Se acontecer isso, vocês entram. Se não acontecer, vocês não fazem nada.
Já aconteceu, igual o mês de outubro aqui, algumas vezes, eles vinham depois do almoço me agradecer que o cenário que eu falei para eles acabou acontecendo, eles fizeram bons ganhos. Fiquei muito satisfeito por isso. É melhor ter ganho meu mesmo. Mas, então, um cenário que podia acontecer aqui é esse. Dar um marubozu aqui agora, alguma coisa. Eu não vou esperar muito sobre isso, porque tá bem sem volume. A gente vê volume bacana, tá aqui, ó. Aqui tá bem sem volume. Então, não vou ficar esperando muito que aconteça isso, não. Mas é um cenário que seria ótimo para abrir uma compra nesse tipo de operação aqui, tá bom? Ah, tá até voltando agora, ó. Talvez deixe depois ainda um outro martelo maior, não sei. Não vamos ficar aqui esperando não, senão a gente vai perder tempo. Vamos procurar outros exemplos aqui de gráfico fechado, só para a gente ter uma noção do que a gente pode fazer nesse mercado aqui, tá bom? Então vamos lá. Operações aqui. Vou pegar aqui eu estou vendo uma, duas... Ó, tem umas 3 entradas aqui. Vou mostrar 2 entradas aqui para vocês e mostrar posicionamento de stop delas, tá bom? A primeira entrada, eu não entraria nesse rompimento aqui da média aqui, ó, já rompendo a média para cima, até pelo fato da média estar completamente lateral, talvez o mercado não conseguia romper essa região de topo aqui, então ia esperar para o mercado fazer o quê? O mercado veio, rompeu, deixou um baita do marubozu aqui, fez uma correção um pouco lateral, fez um breakout aqui, um meio lateral e deu um outro marubozu. Esse marubozu aqui abre compra. Esse marubozu abre compra onde? Abre compra na máxima. E o stop desse marubozu? O stop desse marubozu é na mínima dele. Em algumas ocasiões, vai acontecer do stop do candle que starta a entrada, né? Ser o mesmo do stop técnico, igual nesse caso aqui. Não tem necessidade de você buscar o stop aqui embaixo aqui. Tá doido, não tem necessidade de você buscar um stop aqui embaixo aqui. Tá? É arriscar demais. Então você pode pôr aqui, e isso aqui é visto como uma correção. O stop nessa região aqui é visto como um stop técnico também. Então o que é o stop técnico? Stop técnico é o stop se estiver subindo no último fundo e um stop se estiver caindo no último topo. Isso é conhecido como stop técnico, tá bom? Então existem 2 maneiras de você colocar stop. Ou você coloca stop nesse lugar técnico, né, seja no último fundo ou no último topo, ou quando você vai fazer uma entrada, seja de marubozu ou seja de martelo, você colocar o stop na mínima, no caso de compra, o marubozu de compra, por exemplo, na mínima desse marubozu, no caso de venda, coloca na máxima do marubozu. Sempre seguindo a tendência que a gente já vê agora a média apontando para cima, mercado vem, faz uma correção, deixa esse candle aqui, que mostra um pouco de decisão, ele é quase um martelo, e depois deixa esse candle de confirmação. Depois desse candle de confirmação, então, que o mercado já fez a correção e quer seguir, entrada na máxima, o stop, então, ou na mínima, no caso do stop na mínima aqui, ia dar stop, ó, essa região aqui ia acabar dando stop se deixasse na mínima, ou então o técnico, que seria aqui, ó, o técnico não ia dar stop, não. O técnico ia dar stop, não. O técnico, o preço ia dar um calor, mas depois ia seguir a tendência, tá? Ia dar um calorzinho aqui, depois ia seguir a tendência. O stop de barra ia dar stop. Ia voltar, ia dar o chamado violino. Ia vir só para estopar aqui e depois ir embora, tá? Infelizmente, de vez em quando acontece esse tipo de coisa, tá? Eu não vou passar aqui para vocês só porque o gráfico está fechado. Eu não vou passar aqui para vocês só operações lindas, maravilhosas. Não, vou passar a realidade, tá? Porque na hora a gente não tá vendo esses outros candles aqui, não. A gente tá vendo só esses 2 candles aqui e é uma escolha que a gente faz. Então, ou a gente escolhe deixar o stop na mínima do candle que a gente startou a entrada, ou a gente deixa no técnico. É uma escolha que a gente faz na hora, tá? E essa escolha também cabe no gerenciamento, tá? Se às vezes o técnico tá muito grande e tá excedendo o gerenciamento de risco e você não quer perder a operação, então deixa na mínima. Às vezes pode vir dar um stop, mas pelo menos não excedeu o seu gerenciamento. Porque às vezes o mercado podia vir aqui, ele continuou, mas nada impedia que ele viesse aqui e acabasse perdendo esse último fundo aqui. Quem sabe, às vezes essa média de 200 aqui tinha uma força suficiente para fazer o preço voltar, fazer o quê? Fazer um pivôzinho de baixo aqui, jogar tudo para baixo, cortar a média igual cortou aqui, ó, e começar uma tendência de baixo aqui, nada impedia. Então, tem sempre que pesar aí de acordo com o gerenciamento, tá? Essa aqui, então, foi mais um exemplo de entrada que, se tivesse deixado aqui, tinha dado stop, e o stop técnico aqui, tá?
Vamos ver mais opções. Ah, aqui, ó, vamos pegar uma... Vamos pegar aqui uma... Como é que fala? Operação de venda. A gente pegar a operação de venda aqui agora. Qual que seria uma entrada nessa operação, por exemplo? O mercado vem, ó, começa a cair. Enquanto está caindo aqui, a gente não está fazendo nada. Porque ele começou a cair, a média está apontando para cima. A média ainda está apontando tendência de alta. Então, a gente espera o mercado criar uma perna mesmo. O mercado criou uma perna. A média começou a apontar para baixo. O mercado cortou a de 200 e fez um pullback. Cortou a de 200 e fez um pullback. Fez um pullback e deixou uma bela de uma estrela cadente aqui. Uma bela de uma estrela cadente com um baita de uma sombra aqui. Então, aqui, nessa estrela cadente, cabe duas maneiras de entrada. Ou você já pode pegar na mínima da estrela cadente, tá? A mínimazinha da estrela cadente aqui, o stop na máxima da estrela cadente. O stop na máxima da estrela cadente é o mesmo stop técnico, porque a estrela cadente foi o último candle que fechou o quê? Que fechou a correção, tá? Então pode dar uma entrada na mínima aqui, ou então se ficou com medo de entrar na mínima, espera o próximo candle de confirmação de tendência para fazer uma entrada na mínima dele também, tá? Espera o próximo candle para fazer uma entrada na mínima dele também. Aí é a mesma coisa. O stop técnico continua aqui em cima, ou você pode escolher colocar o stop na máxima desse candle aqui que você fez a entrada. Nesse caso aqui, deu stop nesse candle aqui? Não deu stop. Ah, Daniel, mas eu tô vendo aí que deu uma sombrinha para cima aí. Sim, a sombrinha deu. Só que a entrada é aonde? É na mínima. A gente vê que o mercado veio, fechou esse candle, a gente deixa a entrada na mínima, o mercado no próximo candle não buscou a mínima, ele foi lá, só chegou na região da máxima desse último candle, voltou e somente esse Marubozu aqui que startou a venda. Somente esse Marubozu aqui que startou a venda, tá? Então a entrada é sempre na mínima para evitar esse tipo de coisa, tá bom? Hoje mesmo um aluno na sala me perguntou, Daniel, era uma oportunidade de compra. Ele me perguntou, Daniel, a entrada é na máxima do candle ou no fechamento? Gente, sempre na máxima por caso de compra ou na mínima por caso de venda, porque pode acontecer isso aqui, ó. Pode acontecer, por exemplo, isso aqui, às vezes esse candle aqui estava... Não vamos imaginar que isso aqui era outra coisa. Vamos dizer que isso aqui era uma correção. Aí o mercado vem, deixa um baita do Marubozu e depois volta. Apesar que esse aqui não dá para usar ele como exemplo, não. Esse aqui não dá para usar ele como exemplo, não. Mas acontece muitas vezes do mercado fazer um Marubozu, né, por exemplo, um Marubozu de rompimento. Aí no próximo candle, o próximo candle já volta com tudo, ele já abre voltando. Então se você pegar e entrar no fechamento, você já pega a volta tomando stop, né? Agora, quando o mercado faz um padrão, tem uma figura, tem uma correção, alguma coisa, deixa um candle de rompimento e você coloca uma entrada, seja na máxima, seja na mínima, no caso da mínima aqui, no caso de queda, se o mercado perder essa mínima, é uma segunda confirmação ainda maior que o mercado tem força para continuar essa tendência, tá? O mercado tem força para continuar a tendência. Pegar no fechamento pode acontecer isso aqui, ó. Pegar no fechamento pode acontecer isso aqui do mercado vir pegar e lá te estopar e depois voltar, tomar violino, tá? Então, nesse caso aqui, todas as duas entradas foram muito bem feitas. Ou na mínima da estrela cadente com stop aqui em cima, deu um calorzinho aqui, ou então entrada na mínima desse candlezinho branco aqui que confirmou a estrela cadente. Deu calor? Não, deu calor nenhum. Só pegou aqui, startou a compra e veio embora. Já veio um caindo aqui, tá, para fazer uma operação aí. Então, esses foram os dois pontos de stop nessa operação aqui, tá? Os dois pontos de stop nessa operação aqui. Agora, então, eu vou fazer o seguinte. Acho que os pontos de stop ficou bem claro onde são os pontos de stop, né? Não tem muito o que falar mais. Mais uma bandeira aqui, por exemplo. Olha que bandeira linda, maravilhosa. Bandeirinha linda, maravilhosa aqui. Ó, bandeirinha linda, mercado veio. Bandeira, regressão aonde? Regressão na média, a média 45 graus. Aí, nesse caso aqui, pode até arriscar esse candle aqui, ó. Mesmo que ele não tenha rompido a bandeira, ele regrediu até a média. Já tem uma bandeira do tamanho do caramba aqui, ele não fez o rompimento, mas ele já regrediu até a média, ele já tem força para subir. Regrediu até a média, subiu com força, pode arriscar a entrada aqui, tá?
Se não arriscar a entrada aqui, vamos lá. Vamos nas duas ocasiões, né? Se pegar a entrada aqui, o stop é na mínima dele. A mínima dele, que também, ao mesmo passo, é o stop técnico, porque esse mesmo candle fez o... Como é que fala? O fundo aqui da correção. Então, stop técnico, o mesmo do stop da barra que startou a operação. Caso ainda não tenha confiança e quer esperar o rompimento da bandeira, então eu vou esperar o rompimento para a maior confirmação. Então, a entrada seria, no caso, no rompimento da máxima desse candle que rompeu a bandeira. Então, ganhando a máxima, starta a compra. O stop ou seria na mínima dele ou o técnico. Aí é o que eu falo, vocês têm que escolher, né? Qual stop vocês vão colocar até de acordo com o gerenciamento de vocês. E para fechar essa aula, qual stop é o melhor, que eu vou falar com vocês aqui agora, né? Porque às vezes eu estou falando com vocês para escolher um stop, mas eu não falei com vocês qual stop é o melhor, né? O stop melhor, sempre o técnico, tá? Sempre opte pelo stop técnico, mas se ele tiver muito grande e você quiser participar da operação, use o stop da barra de rompimento. Mas o stop técnico sempre é a melhor opção, tá bom? Porque às vezes o mercado pode fazer um violino, igual a gente viu lá num outro exemplo, que acabou dando stop se a gente colocasse o stop na barra. O mercado pode fazer pullback, né? Os pullbacks, geralmente, eles vão lá, pega stop e depois vai embora, mas não vai até no último fundo, tá? Então, o stop técnico, seja o último fundo, seja o último topo, é sempre o mais indicado para toda operação que for fazer, tá bom? Vamos fazer o seguinte agora, vamos para a aula então de trailing stop, já são 10 para as 9, puta merda, já são 10 para as 9, vamos para a aula então rapidinho de trailing stop, para mim passar o trailing stop para vocês, vou passar duas formas de fazer trailing stop, tá? Duas formas de fazer trailing stop e depois eu vou fazer uma aula bem rápida então de Fibonacci, porque a gente já está chegando aí às 10 para as 9 já. Vamos ver se eu já deu, né, o tempo aí. Já está dando o tempo da aula, que é 1h30. Faltam 10 minutos aí. Mas vamos lá, vamos rapidinho. Né? Tem bastante gente aí ainda. Vamos lá. Vou passar para vocês, então, duas formas de gestão de stop. Para quem não estava aí na aula, vou passar para vocês a gestão barra a barra, tá? É uma gestão que eu particularmente gosto de fazer, barra a barra, ou então a gestão também de média móvel, tá? Gestão barra a barra e gestão de média móvel, tá? Esse tipo de gestão, geralmente, ele dá muito certo com day trade, tá? Principalmente barra a barra com day trade, que são operações mais rápidas. Maiores, como swing trade, por exemplo, já pedem outros tipos de gestão. Mas vou passar para vocês aqui o barra barra hoje para a gente começar. Vamos usar o mesmo exemplo que a gente está usando aqui. Vamos para o mesmo exemplo que a gente está usando aqui, que foi o rompimento dessa bandeira aqui. Né? Eu até tirei a linha de cima, mas não tem problema não. Mesmo exemplo. Como que funciona a gestão barra barra? A gestão barra barra ela funciona da seguinte maneira. Imaginando que a gente está fazendo uma operação de compra, então, a cada nova barra que o mercado fizer a favor da tendência, né, aquela nova barra de alta que o mercado fizer, a cada nova barra a gente vai levar o nosso stop para a mínima dessa barra. Tá? Fez uma barra, né? Fez essa barra aqui. Beleza, a gente entrou nela. Quando essa barra aqui fechar, passa 5 minutos ela fechar, a gente vai pegar o nosso stop e vai jogar na mínima dela. Beleza, show de bola. Fez a próxima barra, e a nossa entrada está aqui, né? O nosso stop já ficou curtíssimo agora. Fez a próxima barra deu 5 minutos, fechou, a gente vai jogar o nosso stop para a mínima dela. Agora a gente já está numa operação protegida, já temos uma operação que mesmo que o preço volte, a gente sai com gain, tá? E assim a gente vai fazer até que o mercado tire a gente nessa gestão ou até que o preço chegue no alvo, tá? Então essas são as duas formas que a gente tem de fazer stop. Ou até que o mercado tire a gente, ou até que o mercado chegue no alvo que a gente escolher para essa operação, tá bom? Então, o stop barra barra funciona dessa maneira. Eu vou fazer o quê? Para ficar bem bacana aqui, então a gente já usar tudo, ficar de forma bem didática, eu vou passar então um trailing stop com um alvo já.
o que já vai entrar, então, também a aula de Fibonacci. Aí a gente já pega tudo aqui numa pegada só, né? Já faz tudo aqui numa paulada só. Fibonacci, então, vamos colocar Fibonacci aqui nessa região para ver se a gente ia conseguir chegar no alvo ou se o mercado ia tirar a gente dessa operação aqui. Olha só, o mercado veio, fez uma perninha, corrigiu, fez uma outra perna aqui, e como tem esses candles brancos aqui, tem esses candles aqui no meio aqui, atrapalhando um pouquinho e sendo usados até como uma forma de correção, então eu vou considerar o início da nova perna aqui, tá? Não vou considerar o início da perna aqui embaixo, não. Vou considerar o início da nova perna aqui para a gente pegar um alvo menor. Vamos ver se Fibonacci vai cravar, por exemplo, nessa área aqui. Vamos ver se eu vou acertar de primeira. Vou pegar aqui do fim do Marubozu. Olha só, como que é que a gente faz a nossa projeção de Fibonacci. Como que a gente projeta uma perna de Fibonacci para a gente tentar achar o alvo. Primeira coisa, a gente vai colocar a Fibonacci, né? O mercado fez uma perna, a gente coloca a Fibonacci para ver se o mercado vai regredir do início da perna até no final dela. Qual que é o início? O início aqui, eu falei para vocês que isso aqui serviu com uma certa correção, então deixei o início de Fibonacci aqui, o mercado subiu, começou a corrigir aqui, então tracei Fibonacci do início até no final, e a retração são essas três linhas aqui, que representam 38,2%, 50% e 61,8%, tá? Então, se o mercado regredir até essas linhas aqui de retração, não passar delas, né? Regredir até elas e seguir, também é uma forma de correção natural. Então, nessa operação aqui, por exemplo, além de uma bandeira linda, além de uma regressão à média móvel linda, ainda tinha uma retração de Fibonacci bem feita aqui, uma retração bem natural, tá? Então, o mercado fez isso, começou a subir, como que a gente projeta agora um alvo? A gente vai pegar essa linha aqui, né, das três do meio, a primeira linha, e jogar ela aonde está a linha daqui de cima, tá? Onde está essa linha aqui de cima, um toquinho aqui, para poder arrastar, e arrasta até essa primeira das três linhas chegar lá em cima. Chegou aqui em cima, olha só, o mercado quase cravou, talvez então, se eu eliminar, excluir essa sombra aqui, o mercado cravou na hora que eu eliminei a sombra. Isso acontece, tá, pessoal? Isso acontece muito, e eu quero até falar isso para vocês também, quando for colocar alvo de Fibonacci, né, você fez uma projeção, o alvo está aqui em cima. Não coloque o alvo cravado em cima da linha. Não coloque cravado, coloque um pouquinho para baixo, porque pode acontecer da gente fazer isso aqui, vou usar a sombra. A gente usa a sombra, o mercado vem e não pega o seu alvo, fica beliscando o seu alvo aqui, mas não pega porque você está cravado aqui em cima. Deixa o que a gente fala de deixar uns pontinhos para o santo aí, né? Deixa uns pontinhos para o santo aí e sai um pouco antes, mas sai com certeza, porque aqui nesse caso, o mercado não cravou, mas depois subiu, continuou subindo. Ótimo, beleza. Mas ele podia muito bem não ter cravado e feito uma reversão, tipo essa aqui, ó. Faltando um pouquinho para chegar no seu alvo ali, o mercado vai, belisca o seu alvo e depois volta com tudo. Você tinha um gain maravilhoso, você acabou não conseguindo sair dele, sair com ele, né, com esse gain, porque você deixou a sua ordem, seu take profit, né, a sua ordem aqui de ganho em cima de Fibonacci. Deixa um pouquinho antes, tá? Sempre deixe alvo um pouquinho antes. Então, beleza. Vamos colocar aqui Fibonacci aqui, então, cravado aqui, só para a gente ver, para fins didáticos aqui, se ia dar certo a nossa operação com stop barra. Beleza. Então, o nosso alvo era onde? Onde está essa região aqui que serviu como resistência bem forte. Eu vou tirar a Fibonacci daqui, só para não atrapalhar a gente a entender aqui a gestão de stop. Então, o alvo está aqui, ó. Vamos colocar o alvo aqui. O alvo está aqui, nessa região aqui. Beleza, show de bola. Ó, tá mexendo sozinho, tá bom. O alvo está aqui, então, nessa região aqui. Então, como que a gente faz? O mercado fez a primeira barra, a gente joga o stop para ela. Beleza, para a mínima dela, porque o mercado está subindo. Fez a segunda barra, deu 5 minutos, fechou a segunda barra, a gente joga o stop para a mínima dela. Beleza. Fechou a próxima barra, a gente joga o stop para a mínima dela. Aí, nesse caso aqui, esse próximo candle aqui acabou vendo e tirando a gente na gestão de stop. Tirou a gente e acabou depois
seguindo até no alvo, tá? Então, essa é uma das gestões de stop, chama barra-barra. Muitas vezes acontece do mercado seguir, você faz a proteção e o mercado chega no alvo, mas não te tira, e algumas vezes o mercado acaba por te tirar nessa gestão de stop aqui, e depois vai até no que seria o alvo, tá? Essa é uma das gestões muito usada, que é a gestão barra-barra, tá? Com o tempo também, vocês vão vendo melhores posições para colocar esse stop, tá? Mesmo fazendo barra-barra. Às vezes com o mercado, você vê que o mercado fez um candle desse de queda aqui, muito provavelmente o próximo vai cair pelo menos um pouquinho. Então você segura, por exemplo, um pouquinho antes do último Marubozu, porque é muito difícil perder o Marubozu, né? Perder mínimo de Marubozu. Mas isso aí é só com o tempo, tá? Só com o tempo que você vai vendo, tempo de tela, que você vai vendo quando mover, qual o melhor momento para mover o stop com essa gestão barra-barra, tá bom? Então, nesse caso aqui, acabou que não deu certo. Acabou que não deu certo. Beleza. Agora a gente vai ver com o stop de média móvel. O stop de média móvel, para fazer uma gestão de stop média móvel, eu não uso a de 20. Aí eu uso uma de 8, tá? Deixa eu trocar a cor dela aqui, colocar amarelo aqui. Aí eu uso uma de 8. Por quê? Porque a média de 8 já fica mais perto do preço. Já fica mais perto do preço. Se o mercado vir e realmente reverter, fazer uma reversão, igual nesse caso aqui, fizer uma reversão, se a gente usasse a média de 20 como gestão de stop, a gente ia estar com stop aqui atrás. O mercado ia ter subido isso tudo aqui e a gente ia estar com stop aqui atrás. Tá? Ia reverter isso tudo aqui, a gente ia estar com stop cá atrás e ia perder todo esse movimento aqui. Então, eu prefiro usar a de 8, porque a de 8 fica mais perto do preço. Então, nesse caso aqui, cara, um rapaz me ensinou como é que passa um candle por um aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Que dá. Então, beleza, vamos lá. Mercado veio, startou a compra. Ótimo. A média de 8 está aqui nessa posição. Beleza, a gente faz a compra aqui e coloca o stop aqui embaixo. Deixa eu até tirar o... Pera aí. Deixa eu ver se eu aponto ele para cá. Aí, deixa o stop lá de cá que aí fica mais fácil a gente ver. Beleza. Mercado veio, startou a compra nesse candle aqui. A média de 8 está aqui, mas como foi o candle que startou, então a gente ainda mantém o stop na mínima dele, tá? A gente ainda mantém na mínima dele. Fez o primeiro candle... Opa, pera aí, é para passar só um. Fez o primeiro candle aqui, fechou o primeiro candle, agora a gente faz o quê? Pega o stop e começa a acompanhar a média móvel de 8, tá? A cada candle fechado, a gente vai acompanhar a média móvel. Vamos passar mais um candle aqui. Passou mais um candle, agora a gente pega e acompanha a média móvel. Vamos passar mais um candle. Passou mais um candle, vamos acompanhar a média móvel. Ela demora mais um pouquinho para chegar num ponto de segurança, mas também não sai tão rápido, igual sai no barra-barra. Vamos para mais um candle. Vamos ver se a gente vai sair nessa operação ou se vai chegar no alvo. O alvo já está aqui em cima. E a gente está o quê? Acompanhando a média móvel de 8. O stop sempre atrás da média móvel de 8. Vamos para mais um candle. Nós acompanhando a média móvel de 8. Por enquanto a gente está na operação ainda. Opa, passou candle demais aqui. Tem um martelinho aqui agora. Martelinho não, tem o doji. Agora tem um martelinho. Esse martelinho tirou a gente da operação? Não. Ih, peraí que eu voltei aqui. Aí. Tirou a gente da operação? Não, porque a gente não fica cravado em cima da média. A gente acompanha a média atrás dela. Atrás dela justamente por isso, porque às vezes pode bater na média e voltar. Então, tirou a gente da operação nessa aqui? Não, a gente está atrás dela. O mercado cravou na média, tem que ficar atrás da média. Vamos esperar o próximo candle. Próximo candle, lá em cima, acompanha a média. Stop aqui, ó. Stop aqui nessa bolinha branca, na pontinha aqui dessa seta, né, que eu desenhei. Então, stop aqui em cima, tá? Operação muito bem protegida já e quase chegando ao alvo. Vamos ver. Próximo candle. Quase chegando ao alvo e a gente sobe o stop acompanhando a média de 20. Ó, a média de 8. Vamos ver o próximo candle. Olha lá, ó. Ih, cacete. Pera aí. Esse aqui é o que a gente estava. Vamos ver o próximo candle. Próximo candle. Aí, beleza. Pegou no alvo. O próximo candle ia chegar no alvo e a gente pode ver que nenhum deles cortou a média de 8 para baixo. Então, essas são as duas formas que eu gosto de usar. Uso mais a barra-barra. Apesar de, igual nesse caso aqui, a média de 8 teve um sucesso maior, mas eu costumo usar mais
a barra nas operações, tá? Então, nesse caso aqui, a gente obteve sucesso com a média de 8 e acabou que o mercado, apesar de ter tirado com gain, mas a gente não teve um sucesso total na gestão de stop barra. Então, essas são as duas gestões que eu vou passar para vocês hoje, tá? Que são as gestões que eu gosto de fazer e as gestões que são muito fáceis de fazer também, né? Igual, acho que não tem segredo essa questão do tanto barra, tanto a média de 8. Mercado com barra, tá subindo, stop a cada mínima até que chegue no alvo, até que tire na gestão. Média de 8, tá subindo, vai acompanhando a média de 8 até que tire a gente da operação ou chegue no alvo. Mesma coisa para queda. Para queda, fez uma entrada na queda e quer usar a gestão barra, então em toda máxima, tá? No caso da alta, a gente usa as mínimas dos candles. No caso de queda, a gente usa as máximas, tá? Caiu um candle, caiu, né? Entrou, segundo candle foi montado, joga para a máxima dele. Vamos pegar um exemplo aqui de queda aqui rapidinho. Tá aqui, por exemplo. Olha que queda maravilhosa. O mercado fez o quê? O mercado veio aqui, reverteu, né? Fez a reversão de tendência aqui, corrigiu e deixou esse lindo desse Marubozuki. Isso aqui é entrada para... Isso aqui não precisa nem pensar, não. Isso aqui é entrada na mínima, máxima e pau na máquina. Pau na máquina. Outra coisa que eu quero falar com vocês também. Stop tá aqui na máxima. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Eu, particularmente, o jeito que eu gosto de fazer esse barra, né? Eu gosto de jogar o meu stop, mover o meu stop, começar a mover o meu stop só depois que tem uma barra completa no gain, tá? Só depois que tem uma barra completa no gain. Como assim, Daniel? A nossa entrada tá onde? Nossa entrada tá nessa região aqui, né? Esse primeiro candlezinho pequenininho aqui tá no gain, completo no gain? Ele fechou no gain, mas tá completo? Não. Então, vou manter meu stop aqui em cima. O que está completo no gain? Não. Então, vou manter meu stop aqui em cima. Tem que ter muita paciência, tem que ter caixa para fazer isso, né? Que tem gente que não aguenta, já quer proteger a proteção, proteger a operação o quanto antes, né? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Esse candle aqui agora tá no gain, completo no gain, beleza. Agora eu movo meu stop. Agora eu movo meu stop aqui, movi meu stop, estou protegido e a gente tem uma operação maravilhosa aqui, tá? Aí, por que eu gosto de esperar o primeiro no gain? Porque às vezes o mercado faz isso, ó. Se a gente pegasse e colocasse no primeiro candle aqui já com fechado, né? A gente ia voltar e tomar um stop muito pequenininho, mas ia tomar um stop, um violinozinho pequenininho aqui, e o mercado ia seguindo uma tendência dessa maravilhosa aqui. Pô, e não dá, né? É foda, não dá. Então, eu prefiro esperar que o mercado faça um candle primeiro, completo no gain. Para mim, sair com proteção assim, pequenininha assim, é só se eu ver que o mercado realmente não vai, que eu fiz uma entrada errada. Eu fiz uma entrada errada, aí eu protejo minha operação bem que no 0 a 0 aqui, para mim não sair com prejuízo. Mas tem que ser uma entrada errada. Depois eu tenho que ver, não era para eu ter entrado aqui, eu vou lá e me corrijo, saio e pronto. Mas numa entrada dessa aqui, na qual o mercado faz uma perna dessa aqui, faz uma linda uma correção dessa aqui. Essa correção aqui foi uma cunha. Olha que cunha maravilhosa. Eu tô vendo uma cunha aqui. Deixa eu ver se minha cabeça não tá ruim, né? Não, é cunha mesmo. Cunha maravilhosa. Dessa aqui, aí, ó. Cunha maravilhosa aqui, ó. O mercado deixa uma cunha maravilhosa dessa aqui, pô, não tem erro. Aqui vai cair, mas vai cair mesmo. Então, eu espero primeiro e beleza, jogo aqui. Agora, vamos ver aonde que vai ser o alvo, né? Para a gente poder fazer essa operação. Vamos ver se vai chegar no alvo com barra agora. A gente vai pegar Fibonacci. Fibonacci a gente vai fazer o quê? Pega do início da perna até no final da perna e olha se foi uma correção também bacana. Foi. Chegou na primeira linha de retração aqui só. Ótimo. Então, vamos puxar. A gente tem como primeiro alvo, primeiro alvo a gente tem aqui, ó. Aqui a gente nem precisa fazer muita coisa não, que a gente já dá para ver que o mercado respeitou no barra e foi tranquilo. Fez esse candle, ótimo. Fechou o candle e joga para máxima dele. Fechou o próximo candle, joga para a máxima dele. Fechou o próximo candle, joga para a máxima dele. Até que esse mesmo candle que chegou no alvo. O alvo a gente ia deixar o alvo aonde? Aqui assim, ó. Lembra? Aqui assim. Não é para deixar cravado, não.
Ah, Daniel, mas o mercado passou e foi embora. Então, a gente vai buscar o próximo alvo aqui de Fibonacci. Vamos aproveitar nessa aulinha de Fibonacci aqui. Olha aqui que maravilha. Olha que alvo lindo. A gente pegou essa linha do meio e colocou aqui agora. Olha que alvo lindo. O mercado veio, fez o alvo aqui, deixou um martelinho no alvo aqui. Isso aqui é maravilhoso. Deixou um martelinho no alvo. Ah, Daniel, mas o mercado ainda continuou, deu mais uma tendênciazinha. Talvez então chegue no terceiro. Vamos ver se chegou no terceiro. Qual que é o terceiro alvo de Fibonacci? A gente vai continuar puxando essa linha até que a terceira linha última, que agora chegue nessa região que a linha do meio está agora. Vamos ver se cravou. Não cravou não, foi muito. Foi muito. Talvez a gente tinha que fazer o quê? Talvez a gente tinha. Vamos voltar aqui. E vamos excluir essa sombra aqui de cima. Vamos pegar só essa região. Tá vendo essa região aqui, ó? Que teve uma resistência aqui, uma outra resistência aqui e fez abertura aqui. Essa região aqui pode estar mais forte. Então vamos pegar ela. Se a gente pegar ela e colocar aqui, ó, na cabeça do pivôzinho aqui de baixa, olha lá, ó, agora já foi mais bonito. Passou um pouquinho, mas chegou no terceiro alvo, tá? Fibonacci não erra, pessoal. Quem erra é o operador. Às vezes a gente pega uma sombra que não deveria ter pego, ou pega um topo que não era para ter pego, alguma coisa assim, aí acaba dando errado, tá? Mas Fibonacci não erra. Fibonacci não erra, tá bom? Então, a primeira gestão que a gente fez, da primeira operação foi aonde? Foi pegando lá do topo para pegar essa projeção aqui de 61,8%. Cravado, bem sucedido com a gestão de stop de barra. E a gente teve também bem sucedido com a média de 8. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Aqui, ó. O mercado começou a andar, fez os candles, vai acompanhando o quê? A média de 8. A gente pode ver que até o mercado chegar na região aqui do alvo, não foi, o mercado não fez nenhuma violação da média de 8. Então, são duas gestões que eu gosto muito. A média de 8, muitas das vezes, acaba dando mais certo, mas eu gosto muito do barra também. Igual a gente vê no primeiro exemplo, barra acabou tirando a gente um pouquinho antes, né? Mas nesse caso aqui, o barra deu certo e a média de 8 deu certo nos dois exemplos, tá? Então, essas são dois desses, né? São dois exemplos bacanas aí de gestão de stop, de trailing stop, tá? Muito conhecido como trailing stop também. Fibonacci a gente acabou vendo junto aqui, né? A gente viu Fibonacci junto aqui, que foi essa questão de retração. Retração é o quê? O mercado fez uma perna, você vai traçar do início ao fim da perna e ver se o mercado vai corrigir até na região dessas três linhas aqui que são consideradas as retrações de 38,50% e 61,8%, tá? E tem que ficar com o quê? Para o mercado não passar delas. Se passar delas, perde um pouco já o que seria, né, uma correção natural. E o quanto menos ele corrigir, quanto mais perto dessa de 38 aqui, por exemplo, quanto mais nessa região aqui ele corrigir, melhor. Isso indica que o mercado está com muita força para continuar essa tendência em vigor, tá? Isso vale para baixa, isso vale para alta. E como que a gente faz as projeções? Sempre colocando essas três linhas aqui, uma por uma, na cabeça do pivô que a gente fez a retração, tá? Primeiro alvo é colocar essa linha na cabeça do pivô. Isso chama alvo de espelhamento, alvo de 61,8%. Segundo alvo de 100% nessa linha aqui. E o terceiro alvo de 161,8%. Tá bom? Então, esses são os alvos de Fibonacci. A gente viu aí gestão de stop. Uma aula bem rapidinho, né? Que é revisão mesmo. Então, uma aula bem rapidinho aí. Cacete, não estou conseguindo pegar. Aqui, ó. Tirar esse negócio aqui que eu não gosto do gráfico todo bagunçado assim. Então, uma aula aí bem rapidinho, aula de revisão aí. A gente viu tudo agora que a gente passou no mês de outubro, de forma bem resumida aí, consegui usar aí uns 20 minutinhos para cada tema aí. E, Bruno, perguntas para a gente poder fechar? Não, na verdade o pessoal mandou muito poucas hoje, né? Perguntas. A gente tem uma pergunta aqui do Jefferson só, se ele gostaria de saber a sua opinião sobre usar uma média móvel para ver o médio prazo, por exemplo, uma média de 40, que aí no caso a gente tem a média de 20 e a de 200. Ele está perguntando se
colocar uma média intermediária aí, uma de 40, por exemplo, seria interessante. Pode, pode. O que eu gosto de usar para colocar médias diferentes dessa foi até uma que eu expliquei numa das últimas aulas que a gente deu. Acho que nem era aula de média, mas o rapaz também perguntou e eu acabei explicando também mais ou menos. Olha aqui, pessoal, ó, só para o que está acontecendo aqui ao vivo. O mercado fez uma correção aqui, ó, e agora está querendo seguir com o gift. Ó. Olha o giftzinho aqui. Gift lindo, maravilhoso. Onde que é a entrada no gift? Rompendo a máxima, stop. Pequenininho aqui na mínima do gift aqui, ó. Quem pegou a entrada dele e já startou a entrada, não sei se o mercado vai seguir, mas tem tudo para seguir. Média apontando para cima, média de 200 apontando para cima. Mercado bem direcional para cima. Essa aqui é uma entrada bem bacana, tá? Então, vamos voltar aí. Uma das últimas aulas que a gente deu, a gente falando sobre média também, um rapaz perguntou mais ou menos isso também. Essa questão de usar médias diferentes. Essa questão de usar médias diferentes da média de 20, da média de 200. A média de 15, ó, a média de 50, por exemplo, ela equivale à mesma média de 20 no tempo gráfico de 15 minutos. Então, por exemplo, se você quiser usar uma intermediária, é só você pegar e fazer umas contas, tentar fazer umas contas aí, para ver se você acha qual média vai equivaler ao tempo gráfico de 30. Por exemplo, deve ser uma de 100, então. Talvez uma de 100 períodos equivale ao tempo gráfico de 30 minutos. Então, você vai acabar tendo uma média intermediária entre a 20 e a 200. Eu, particularmente, não gosto muito não, que aí costuma poluir muito. Eu coloquei aquela de 8 ali para a gente fazer gestão de stop com ela e eu tirei ela rapidinho, que eu não estava gostando de ver tanto média no gráfico. Eu uso duas e tá ótimo. Acho que duas já é muita coisa já, porque muita média no gráfico pode dar divergência, muita média no gráfico pode uma apontar para um lado e outra apontar para o outro, uma aponta compra, outra aponta venda. Você acaba que pode ficar meio confuso na hora de decidir o que operar. Se você opera comprado, se você opera na venda, você acaba não sabendo o que faz no momento desse, tá? Então, dá para fazer por uma intermediária? Dá, mas só se não confundir sua cabeça. Se você começar a ver muita média e começar a te confundir, tira uma. Tira uma na hora, pelo menos uma, tá? Não muita média atrapalha. Daniel, o Kleber também tinha me pedido esse template que a gente usa, né, no MetaTrader, que é a cor do candle e as cores das médias. Você tem como mostrar para ele como é que coloca? Eu vou tentar enviar de qualquer forma para ele, mas você tem como mostrar a configuração de comparação? Até bom para o pessoal aí ver também. Deixa eu ver se eu vou lembrar de cabeça, né? Que eu abri ele aqui e fui fuçando até eu fazer. Eu acho que tem... Deixa eu ver aqui. Ah, achei. Beleza. Os candles, eu cliquei com o botão direito do mouse, aí abriu essa caixinha aqui, eu fui lá em propriedades e vim aqui em cores. Aí aqui em cores eu coloquei o plano de fundo preto, tá? O plano de fundo preto. Primeiro plano branco, nem sei o que é isso aqui de primeiro plano aqui. Aí a barra de alta, eu coloquei ela limão, né? Eu acho que isso aqui. Barra de alta, eu coloquei ela, o candle de alta, eu coloquei na mesma cor, tá? Barra de alta, o candle de alta. E a barra de baixo eu coloquei branca e o candle de baixo eu coloquei branca também. A barra que eles falam que é a sombra, tá? A barra que eles falam é a sombra. É só isso. Só isso, não tem segredo, não. A média eu coloquei a vermelha, de 20, a outra a de 200 eu coloquei ela azul. Então não tem segredo, não. Para não ficar com essas grades, todos esses negócios aqui que vem, né? Quando você baixa o MetaTrader, vem cheio desses negócios, essas gradezinhas aqui que eu não gosto de jeito nenhum também. Aí eu achei aqui, ó, se eu não me engano, é aqui, ó. Aí mostrar grade, tudo, eu fui e tiro, ó. Fui tirando as tudo, mostrar grades, esse negócio, fui tirando tudo aqui. Tirando tudo. Aí deixei só aqui como candle de vela e mudei as cores aqui. É o mesmo estilo que eu uso no gráfico aqui, que eu opero o mercado brasileiro. Eu ainda quero ver se eu consigo depois fazer aqui no MetaTrader o que eu faço com a média no meu gráfico lá do Brasil, né? Do meu gráfico do mercado brasileiro. A média vermelha quando está apontando para baixo e colocar a média verde quando está apontando para cima. Quero ver se eu consigo fazer isso aqui no MetaTrader. Se eu conseguir, eu vou passar isso para vocês também. Tá?
Show, Daniel. Eu acho que foi isso daí, tá? Eu vou colocar aqui o pessoal seguir lá a gente na rede social, para quem quiser. E a operação que você falou aí do Gift está indo, né? Pelo visto, está indo Tá, por embora. enquanto tá indo, tá. Gift, que na tradução do inglês, se não me engano, gift, eu acho que é presente, a tradução dele. É um baita de um presente mesmo, é uma operação que pode dar um ganho maravilhoso, com stop pequeno, caso dê errado. Show de bola, show de bola. Pode aumentar a mão, pode ir com a mão um pouquinho maior. Mas então é isso. Bruno, tem mais alguma coisa para falar? Não. Queria agradecer a todo mundo, lembrando e pedindo mais uma vez desculpa aí pelo nosso cronograma lá do site e dos envios de e-mail, que estava errado os dias, mas já vai ser acertado. Então, só para ficar na cabeça de vocês, as nossas aulas são segundas e quartas, sempre às 7h30 da noite, tá? É isso. Coloquei aí o link para quem quiser seguir aí o Instagram, o canal do YouTube, meu e do Daniel. A gente está sempre aberto lá a receber perguntas, responder a todo mundo, né? Sempre de forma bem tranquila. E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para a gente. E se vocês puderem aí divulgar essa parte do nosso curso online gratuito aí para quem quiser assistir, tá aqui com a gente e beber dessa fonte de conhecimento aí que é o Daniel, vai ser muito bacana para a gente, tá? Queria mais uma vez agradecer a vocês. Obrigado, pessoal. Show, Bruno, obrigado. O Bruno da Tip News já saiu, né? Queria agradecê-lo também. Eu não sabia daqueles números que ele falou no começo, então queria agradecer a vocês aí também, que sem vocês, né, a gente não teria feito nada disso, né? Vocês que fizeram isso se tornar realidade, muito obrigado. Então, Bruno, valeu. O trade parece que está indo aí. Se alguém tiver pegado esse trade aí, boa sorte aí. Bruno, valeu, obrigado. E é isso aí, pessoal. Valeu, Ednei, tamo junto. Luan, obrigado. E a gente se vê aí, então, na próxima segunda. Acho que é mitologia do day trade, é o tema de segunda, se eu não me engano. Fiquem ligados que a gente vai ter convidados aqui, tá? Vai. Convidados aí bem bacana. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado. Um abraço aí para aí. E é isso aí. Até segunda. Se cuidem aí. Um bom final de semana. E a gente se vê semana que vem. Um abraço. Valeu, Bruno. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu.